Roberto Cortez, 2011 foi um ano fantástico. E naquele ano, todo mundo falava que em 2012 íamos pagar um pouco o pecado de sermos muito gulosos em 2011. Mas veio 2012 e foi um desastre. O ano vai mal. O ano está muito abaixo do que todos nós esperávamos. Algumas marcas estão, mas muito abaixo do que era de se esperar. E no caso da MAN, o que acontece com a MAN do ponto de vista de produção e vendas? Bom, Paulo, a MAN sente também as dificuldades de mercado. Nós começamos o ano já sentindo uma retração nas vendas, e essa retração ela foi aumentando à medida que as vendas dos modelos Euro 5 foram sendo implementadas. Tivemos, junto ao governo, com o objetivo de buscarmos ações de fomento a essa indústria, e o governo atendeu o chamamento da indústria no sentido de uma redução no custo do FINAME pela metade em relação àquele que nós tínhamos no começo do ano, que, de uma certa forma, eu diria que exatamente ele neutraliza o aumento do preço do caminhão Euro 5 em relação ao Euro 3. Então, se nós calcularmos o custo de aquisição de um caminhão Euro 5, que teve seu preço majorado em 15%, ele teve uma redução no custo de financiamento equivalente a 15%, de tal forma que o preço de um Euro 5, preço mais custo de financiamento, é o mesmo do Euro 3. E isso foi uma ação do governo do dia 22 de maio, que demorou um pouco para ser implementada. Então, nós estamos começando a sentir os primeiros reflexos positivos em junho. Se você olhar a televisão, o rádio, os jornais, nós estamos aí com uma campanha muito forte para mostrar essa redução do custo do financiamento. Nós estamos com um feirão. Então, reconhecemos que vem sendo um ano difícil, mas estamos com certo otimismo em função dessas últimas medidas do governo. Enfim, mas o governo deu um acerto aí para praticamente equilibrar o preço do Euro 5, do caminhão Euro 5 com o Euro 3, mas faltou muita coisa, porque, na verdade, hoje, um operador logístico, um frotista, ele ficou desconfiado da disponibilidade do combustível, do S50, que é o diesel com baixo teor. Ele ficou desconfiado quanto à disponibilidade do Arla 32, que é necessário para o Euro 5 funcionar de forma adequada. Eu acho que, na verdade, tudo demorou bastante a se ajustar e o frotista ficou realmente desconfiado de que não era um bom negócio pular para o Euro 5. Você concorda razoavelmente com isso? Bom, eu diria que toda mudança dessa natureza, ela demanda um período de adaptação. Realmente, os frotistas estão se certificando da disponibilidade desse diesel que é requerido nos motores Euro 5. Eu, pessoalmente, estive na ANP para ver o trabalho sério que está sendo desenvolvido, tanto pelos órgãos reguladores que obrigam os postos a terem o S50, como a área de fiscalização, que realmente multa aqueles que não têm. Isso está demorando o primeiro semestre para que haja um acerto na questão da disponibilidade do S50, e eu diria que, pelo que eu estou percebendo, essa preocupação inicial já está perdendo o motivo, porque a gente está percebendo que, como foi esperado, a disponibilidade desse combustível já está praticamente em todo o território nacional. Certamente um acerto, outro ainda é devido, mas está progredindo. Com relação à Arla também, a Arla começou a ser disponibilizada num preço muito alto, questão de procura e demanda. Também já está sendo acertado essa questão.
Os frotistas podem, por exemplo, comprar na rede da Volkswagen caminhões e ônibus com preço bastante competitivo. O que eu diria é que essas duas preocupações já são menores. Nós ainda temos uma preocupação bastante grande, que é com relação à concessão de crédito em si. Não por parte do BNDES, que está tendo uma disposição muito grande, né, com a questão da disponibilidade de financiamento, mas eu diria em todos os bancos que são intermediários desse financiamento. Tanto nos veículos novos, mas principalmente nos veículos usados. Enquanto nós não equacionarmos a questão do crédito, principalmente o crédito para o veículo usado, que é o que gera recursos para a compra do novo, nós ainda teremos essa questão de indefinição quanto ao comportamento da indústria de caminhões. Estamos já conversando com os órgãos competentes nesse sentido para que seja equacionado também essa questão, repetindo, que é o crédito do veículo usado. Se você não normalizar a venda, você não normaliza a cadeia de produção. E aí tem um outro problema sério. Você não interrompe demissões, porque nós sabemos que a cadeia de produção hoje tem uma série de demissões já em andamento. Então, nosso objetivo realmente é retomar a produção aos níveis próximos do ano passado, como você bem disse, foi um ano muito bom. A economia como um todo necessita de caminhões e ônibus, então eu acho que com essas medidas do governo, com esses novos ajustes da disponibilidade do Arla e do S50, e também com algumas medidas adicionais, principalmente com relação ao crédito do caminhão usado, eu acho que nós temos todos os ingredientes para que as vendas e, por consequência, a produção volte aos níveis mínimos requeridos para que não haja nenhuma medida mais grave no setor com relação ao emprego. Tudo isso somado, esse ano fechamos quanto abaixo do ano passado em produção e vendas? Então, o problema é que quase meio ano já passou, né? E realmente a gente sente, e os números mostram, faltam 15 dias para fechamento do semestre, que muito provavelmente nós vamos fechar esse semestre com uma queda nas vendas de 15% e uma queda na produção próxima de 30%. Esperamos que essa tendência mude a partir de julho, com essas medidas que eu estou dizendo, mas esse nível de queda de 10% a 15% ou de 25% a 30% não deva mudar muito até o final do ano. Ok, vamos esperar que as coisas melhorem então e que o ano que vem a gente esteja no caminho realmente da recuperação. Muito obrigado, Cortez. Sempre à disposição. E o importante é dizer, a gente vê esse período como um período transitório, um período de adaptação, porque os fundamentos da economia com relação às necessidades de caminhões e ônibus estão aí. Então, é um período de adaptação que a gente observa em todos os países do mundo onde há uma alteração tecnológica como a que nós estamos sofrendo, como que nós estamos implementando, e isso é o preço dessa tecnologia. Muito obrigado.